Esse processo absurdamente injusto contra a democracia, contra o campo progressista, contra a esquerda, contra o PSOL e contra o Glauber. E a Comissão de Ética tem que caçar o deputado que mereça. Não é o STF que vai estar caçando o deputado aqui. E a Comissão de Ética existe para punir deputado que na minha frente aqui socou um colega, deputado que chutou transeúnte ali em frente à Câmara. A perda de mandato do deputado Glauber é gravíssimo para a democracia brasileira, abre um precedente muito grave para este parlamento. Não adianta ficar de mimimi, vocês apoiaram quando Daniel da Silveira foi cassado. O resultado é lamentável. O deputado Glauber está na comissão e começou uma greve de fome. Eu acho que o presidente Hugo Motta tem que imediatamente chamar uma reunião de líderes. A casa, nessa hora, tem que tentar achar uma solução. Diz que agora vai fazer greve de fome, finalmente. Um cara que ficou décadas mamando em teta estatal vai fazer alguma greve de fome no período da sua vida. Pessoal, eu vou trazer imagens impressionantes para vocês e muita informação do que aconteceu, né? Esse desespero. O pessoal do PSOL, da esquerda, da extrema esquerda, furiosa com a cassação do pessoalista Glauber Braga. Vai ter canhoto dando a entender que é a primeira vez que um mandato está sendo cassado e que isso é um ataque contra a democracia, gente. O cara tá sendo cassado com a forma mais democrática possível, que é no voto, com análise, com defesa. Eles estão dizendo que é um ataque às liberdades democráticas. Eu vou trazer muita informação, vai ter informação sobre a greve de fome que o pessoalista está fazendo. Colchão, levaram colchão para ele dormir lá na Câmara dos Deputados. Olha, tem muita coisa por aqui. Então já chega deixando o like, compartilhando muito esse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Antes de colocar alguns vídeos, gente, eu só vou ler aqui um post que foi feito pela Sâmia Bonfim, que é uma deputada federal do PSOL e que também ela é esposa do Glauber Braga, ou seja, o marido dela está sendo cassado. E olha só o que ela escreveu, baseado em uma foto que alguém tirou lá das costas do Nicolas no momento que o Nicolas estava no Conselho de Ética e ele estava em uma live com o ex-presidente Bolsonaro. E ela escreveu o seguinte: quem está por trás do pedido de cassação de Glauber? Ontem, a gangue bolsonarista foi ao Conselho de Ética tumultuar. Deem zoom para ver quem estava em chamada de vídeo com Nicolas Ferreira. Querem perseguir um mandato combativo e tirar o foco dos golpistas que estão presos. Ai, 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 hein, gente? É um chororô. Até parece que foi algum bolsonarista que tirou um integrante a chutes da Câmara dos Deputados, não é mesmo? Bom, vamos para os vídeos. Do dia. Obviamente o Brasil tem muitos temas urgentes. E atacar as liberdades democráticas não é um deles. Fazer uma punição desproporcional a um deputado combativo porque tem compromisso com a classe trabalhadora não é um deles. Atacar o direito de fala de quem tem compromisso na luta contra as privatizações e na luta em defesa dos interesses do povo brasileiro não é um deles. Que imediatamente comece a ordem do dia, presidente. Obrigado, Portanto, é uma cassação viciada e um ataque ao parlamento. E eu não tenho dúvida, colegas deputados, de partido A e B, nós estamos abrindo um precedente gravíssimo. Nós caçando um outro deputado, essa Câmara. E aqui vocês dizem que outros poderes atentam eventualmente contra o Legislativo. Aqui é um atentado do Legislativo contra o próprio Legislativo. Depois não reclamem, porque o que bate em A, depois bate em B. E temos que dar um belo exemplo ao Brasil, como vota a Comissão de Ética. E a Comissão de Ética tem que caçar o deputado que mereça. Não é o STF que vai estar caçando o deputado aqui. E nós não podemos permitir que caçem, como nós, não o meu voto, permitiu que caçasse o meu amigo Daniel. Portanto, a decisão que vier de lá será uma decisão que vamos respeitar. E a Comissão de Ética existe para punir deputado que na minha frente aqui socou um colega, deputado que chutou transeúnte ali em frente à Câmara. Entre tantas desavenças que ele provocou, faltou com decoro. Nós temos que dar exemplo ao Brasil como deve ser caçado. Não quer ser caçado, é muito simples. Se comporte como deve se comportar um parlamentar federal. É muito simples. Senhor presidente, é muito importante a gente esclarecer as coisas aqui. O deputado Glauber não está sendo cassado por palavras nem por votos. As prerrogativas do deputado Glauber estão asseguradas e se o deputado Glauber estiver sendo processado pelo que falou,
eu seria, em que pese a oposição, em que pese ter sido agredido por ele aqui, eu seria contra, porque eu respeito o artigo 53 da Constituição. O deputado Glauber está sendo cassado por atos, por agressão. Essa casa é a casa do povo. Independente do que os transeuntes nos falar, nós não podemos sair no soco, porque aí é barbárie. O presidente Arthur Lira, na legislatura passada, já tinha avisado, falou, deputado Glauber, o senhor se contém, daqui a pouco o senhor vai estar agredindo pessoas. Ele me agrediu nesse corredor aí. Agora, o que aconteceu com o Daniel, porque eu vi aqui as pessoas dizendo que o que aconteceu com o Glauber foi cruel. Não, cruel é o que aconteceu e o que está acontecendo com o Daniel Silveira. Daniel Silveira não agrediu ninguém. Daniel Silveira externou o que em cada boteco desse país as pessoas já falavam. E fizeram uma punição, entraram na casa dele no meio da noite, na frente dos seus filhos, e o deputado Daniel Silveira está preso até hoje sobre aplausos e apupos de gente como Glauber. Sobre aplausos do PSOL. Sobre aplausos do PT. Então é o seguinte, pau que bate em Chico, tem que bater em Francisco. Não pode ser duas moedas. Para registrar no plenário dessa casa, do Parlamento Brasileiro, que o resultado nesse momento do Conselho de Ética, que defende, que aprova o relatório do deputado Paulo Magalhães, da perda de mandato do deputado Glauber, é gravíssimo para a democracia brasileira, abre um precedente muito grave para este parlamento, porque não há nenhuma correlação entre a acusação e o que foi feito naquele parecer. Ele não foi penalizado naquele conselho pela acusação que estava nos autos. Foi uma votação ideológica, foi uma votação para destruir um campo político, e isso precisa ser dito publicamente. Os bolsonaristas piram. A extrema-direita pira. Zeca Dirceu, filho do José Dirceu. Hoje tem governo. Governo que faz entregas. Governo que tem a todo tempo notícias positivas. Fatos acontecendo, tocando a vida da população. O que aconteceu hoje na Câmara dos Deputados é um escândalo que precisa ser denunciado para o povo brasileiro. Votar pela cassação de um deputado por ele manifestar as suas posições é um ato gravíssimo, presidente. E nós precisamos fazer essa denúncia porque esse precedente aberto hoje foi contra o deputado Glauber. Amanhã nós não sabemos contra quem será. Isso precisa ser denunciado pelo povo brasileiro. Essa casa precisa defender a democracia e respeitar as diferentes posições. Venho aqui falar sobre o que aconteceu hoje da cassação do deputado Glauber Braga no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Alguns parlamentares do PSOL e do PT vieram me procurar, fazendo um apelo, dizendo que ele merece sim uma punição, mas não uma punição de cassação. Ele merece sim talvez uma suspensão, talvez uma limitação de prerrogativas, mas não uma cassação. Mas eu tenho memória. Eu me lembro que em 2022, esses mesmos parlamentares do PT e do PSOL tentaram me cassar no Conselho de Ética. E eu não tinha agredido ninguém. E eu não tinha cometido crime nenhum. Mais do que isso, a gente já viu no plenário dessa Câmara dos Deputados, o deputado do PT, Quaquá, agredir no meio do plenário o deputado Messias, que eu olho aqui agora. E ele não sofreu sanção nenhuma. Então, se a gente vai legalizar, resolver divergência política no soco, monta o octógono aqui na frente do plenário logo. Ou a gente dá uma sanção, ou a gente é duro e caça mandato de quem resolve divergência política na mão, ou a gente abre mão de toda a civilidade. Ou a gente assume que a política falhou e a gente vai resolver na mão. Aí eu vou ter que sair da política porque eu não tenho condição de resolver nada na mão com ninguém. Vejam o meu porte. Então, é uma medida absolutamente correta que foi tomada. O deputado Glauber ainda tentou transformar em circo o Conselho de Ética, chamando o Felipe Neto para ser testemunha, que não tinha nada a ver com o processo, nada a ver com os fatos, só estava lá para atacar. Então, sim, merece a cassação para aprender a não fazer a acusação leviana mais grave que se pode fazer contra uma pessoa. Sim, merece a cassação para aprender que não se resolve as coisas na mão. E mais do que isso, diz que agora vai fazer greve de fome, finalmente. Um cara que ficou décadas mamando em teta estatal vai fazer alguma greve de fome no período da sua vida. Até mais, Glauber. Até daqui a 8 anos, quando Vossa Excelência terá seus direitos políticos de volta. E eu espero que esses 8 anos no cantinho da obediência lhe ensine alguma coisa. Obrigado, presidente. Tchau, querido inelegível. Esse processo absurdamente injusto
contra a democracia, contra o campo progressista, contra a esquerda, contra o PSOL e contra o Glauber. Desde que o presidente Hugo Mota assumiu, ele se comprometeu a começar a ordem do dia 4 da tarde. E assim tem acontecido sempre, no máximo 5 da tarde. Hoje, excepcionalmente, a ordem do dia só começou agora, depois que acabou o Conselho de Ética com a votação da cassação do Glauber. Eu quero uma resposta não somente do senhor, eu quero uma resposta, nós queremos uma resposta do presidente Hugo Mota, que ele tenha a coragem de aparecer aqui e dizer por que hoje, excepcionalmente hoje, houve a mudança desse padrão, que ele não tenha a covardia de não estar aqui e responder a nós que manobra é essa contra a democracia brasileira. Agora, pessoal, vejam como o mundo dá voltas. Vocês lembram que na semana passada o PL estava em obstrução por conta aí do PL da anistia? O pessoal estava parando tudo no Congresso, os deputados da direita estavam travando as comissões para quê? Justamente para que o Hugo Mota pautasse o PL da anistia. Aí tu vai dizer assim, mas Rodrigo, o PL já não tirou a obstrução? Tirou. Durante essa semana foi tirada a obstrução porque o PL já está conseguindo, o Partido Liberal, todas as assinaturas possíveis, necessárias para pautar então a urgência do projeto que vai dar anistia. Já está finalizando, faltam, se não me engano, aí por volta de 2 ou 3 assinaturas, eu vi há instantes atrás aí a informação. Acontece que, tirando a obstrução, então a casa andou normalmente, os projetos, votações, comissões e tudo mais. Só que o PT, o PSOL, a galera da esquerda estava indignada, dizendo que o PL era contra o Brasil, a direita era contra os brasileiros, porque estava trancando. Eles queriam trabalhar, não é mesmo? Pois é, gente, não é que agora com esse processo de cassação sendo aprovado aí pelo Conselho de Ética, o PT e o PSOL resolveram obstruir. É isso mesmo, gente. Eles estão trancando pautas, obstruindo de forma a retalhar, então, esse processo que deu como aprovada a cassação do Glauber Braga. Olha só, gente, uma semana depois eles estão fazendo aquilo que estavam acusando os outros de fazer. É ou não é hipócrita essa esquerda, gente? É simplesmente inacreditável. E olha só a obstrução que eles estavam colocando em um projeto de lei bem importante, que é sobre a criação de um programa de saúde mental para pessoas idosas. Pois é, e eles obstruindo. Mas calma, a pessoalista ela vai justificar por que eles estão obstruindo. Não é para prejudicar o Brasil, gente. A Líria, pelo pessoal. Presidente, o requerimento de obstrução da nossa bancada é para denunciar o que está acontecendo neste momento. Foi votado no Conselho de Ética o parecer vergonhoso que pede a cassação do deputado Glauber. O precedente aberto para essa casa é gravíssimo. A sessão foi aberta, a ordem do dia às 19 horas, quando desde que o presidente Hugo Mota assumiu, a ordem do dia em nenhum momento começou depois das 17 horas. E o problema não é Glauber, é um ataque à esquerda, é um ataque à democracia, é um ataque a esse parlamento, colegas. Só para que fique registrado, o PL de número 127 de 2024 propõe a inclusão de um programa de saúde mental voltado à população idosa de baixa renda no Estatuto da Pessoa Idosa. Que fique registrado, senhor presidente. O PT, o PSOL, a esquerda está nesse momento obstruindo e indo contra a população idosa de baixa renda no nosso país. Eles estão dando um claro recado aberto a todo mundo que os interesses pessoais estão acima dos interesses da população brasileira, em especial a população idosa de baixa renda. Povo brasileiro, o PT e o PSOL está votando contra a população idosa de baixa renda. PL e a oposição são a favor. Portanto, nós votamos não, orientamos não à retirada de pauta. Minuto, deputado Zé Trovão. Senhor presidente, eu quero começar minha fala dizendo à esquerda, o choro é livre, fique à vontade. Hoje o parlamento brasileiro está fazendo justiça a uma pessoa que é truculenta, agressiva, que não tem respeito por esta casa, que não tem respeito pelos parlamentares. Não adianta ficar de mimimi. Vocês apoiaram quando Daniel da Silveira foi cassado, agora aguenta. Vocês estão sendo cassados e um a um que comete crimes nessa casa serão cassados. E ainda digo mais, tem muita gente aqui dentro que passa de todos os limites e não ficará impune. Nós levamos sempre este parlamento de maneira séria e lutamos pela anistia de quem não cometeu crime e condenamos
Estamos vivendo uma crise nessa casa. O dia de hoje, infelizmente, A cara de velório tudo que do Lindbergh. aconteceu, o resultado é lamentável. O deputado Glauber está na comissão e começou uma greve de fome. O que nos preocupa ainda mais é que a deputada Erundina, no alto dos seus 85 anos, revoltada pela injustiça, decidiu acompanhar o Glauber. Está lá na sala com ele. Esse é um problema da casa, pessoal. Eu acho que o presidente Hugo Mota tem que imediatamente chamar uma reunião de líderes. A casa, nessa hora, tem que tentar achar uma solução. Volto a dizer, deputado Arlindo, estamos falando de uma figura como Luiz Erundina. Falo isso porque acompanhei hoje a comissão de ética. Dei o meu testemunho. Quero contar o que aconteceu comigo. Esse deputado também não foi julgado no comitê de ética. Um deputado que me atacou Davi Alcolumbre, atacou o Hugo Mota e atacou a ministra Gleisi Hoffmann. Eu não deveria dizer o que ele falou, mas vou falar porque o momento é grave. Ele me chamou de cafetão, chamou minha mulher, deputada e ministra, de garota de programa. Chegou a falar de um trisal envolvendo o presidente do Senado. Esse não foi julgado no comitê de ética. Mas devo dizer ao senhor, presidente, que Deus me livrou de estar no comitê de ética, porque se eu estivesse aqui no plenário, eu teria lhe dado um murro, porque eles sabem as consequências do que estão fazendo com o Glauber, quais vão ser. A gente sabe concretamente o que vai acontecer. Entraram naquilo, foram lá fazer teatro. O Nicolas fez uma fala completamente desrespeitosa. Os senhores cometeram um grave equívoco político no momento que clamam por dosimetria. Deputado Orlando, eles que sempre votam para aumentar a pena aqui, de uma hora para outra, descobriram que as penas são altas no país. Aumentaram pena até para furto. Pois é, pessoal, é nesse clima de velório, de desespero que a esquerda tá tendo agora, o PSOL, por conta da cassação aí do deputado federal Glauber Braga, que eu vou rodar para vocês alguns vídeos sobre esse protesto, então, do Glauber Braga, que tá dormindo ali no conselho, né, de ética, na sala que teve o processo. A gente pode ver ele lá num canto deitado. Inclusive, a Oeste fez uma matéria que o pessoal conseguiu passar lá um colchão para que ele deitasse e passasse a noite, gente. E esse é o momento que a Oeste traz de forma exclusiva, uma articulação feita pelo PSOL, que disponibilizou um colchão para o deputado Glauber Braga poder dormir de forma mais confortável, né, gente? Afinal, é um protesto, mas também não é para tanto, né, gente? Tem que ter um colchãozinho ali e tal, porque, pô, né, a gente tá nos tempos modernos, não é aquela coisa de protesto aí. Vamos já ficar sem comer, mas um colchãozinho, um travesseirinho confortável ali. Vou te contar um negócio, né, gente? O negócio é surreal. Mas se vocês acham que param por aí, não, gente. O Glauber, inclusive, recebeu a visita aí de seus colegas deputados, inclusive de um frei que fez hoje uma oração. Eles fizeram aí uma cantoria de mãos dadas. Vejam um trechinho desse momento. Não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Irmãs e irmãos, nossos irmãos indígenas nesse ato interreligioso. Senhor presidente, hoje é uma noite em que todos nós estamos na Câmara dos Deputados e podemos dizer que esta casa, pela primeira vez, desde o dia em que eu pisei a planta dos meus pés, fez a primeira justiça. E eu nem vim falar sobre Glauber Braga. Eu nem vim discutir esse assunto. Nós vamos discutir aqui na votação caçando um homem que não tem escrúpulos. E digo mais, segundo ele vai ficar no plenário da comissão em greve de fome. Vamos fiscalizar se ele não vai receber um sanduíche de presunto lá, hein? Porque se é greve de fome, fique em greve de fome. Mostre que realmente você tem coragem. Porque covarde ele é e muito. Agrediu e tem que pagar pelo seu crime.
Bom, eu falei pra vocês, né, gente? Muita hipocrisia da esquerda em defender agora o pessoalista, inclusive dando a entender por diversos momentos que isso aí é um ataque às liberdades democráticas, é um ataque à democracia, mas quando é à direita é antidemocrático. É como o Nicolas falou ontem, né? Imaginem se o Nicolas tivesse agredido alguém. Por ele colocar a peruca, eles já quiseram caçar o mandato dele. Por deputados já como Daniel Silveira, pelas palavras, foi caçado e preso. Vocês imaginam se fosse alguém da direita, gente? Vocês acham que estaria onde? Estaria preso. O cara agrediu, ia estar preso, não tenham dúvidas nenhuma. E agora estão aí nesse chororô, nessa hipocrisia, como é de costume. E como ainda tem gente que cai nessa balela? A pergunta que eu faço é essa. Comentem aqui embaixo, não se esqueçam, gente, se inscrevam no canal. Quem quiser apoiar o nosso trabalho, vire membro. Clica aqui embaixo em Seja Membro. Pessoal, vocês vão estar ajudando o meu trabalho, ajudando a receberem mais vídeos virando membros aqui. Eu vou ficando por aqui. Fiquem ligadinhos que logo mais já tem um vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.